O Chapolin é um dos heróis mais incríveis de todos os tempos e uma coisa que eu acho impressionante é que ele tá em todo lugar a qualquer momento. Basta chamar que ele aparece. E agora, quem poderá defender-me? Eu! O Chapolin Colorado! E é por isso que hoje vamos ver os lugares mais malucos por onde o Chapolin já passou. Ele viajava no tempo? Ele se teletransportava? Bom, o mais certo é... Quem sabe? Então se prepare para capturar os planetas e vem com a gente. Primeiro ponto, muita coisa do Chapolin é misteriosa e difícil de decifrar. A gente sequer consegue ter certeza se ele era somente um herói muito atrapalhado ou então mais inteligente do que todo mundo pensa. Mas não liga pra essas histórias não, viu mocinha? Isso é tudo lenda. Mas vamos ao que realmente conseguimos saber. Primeiro ponto é que o Chapolin era mexicano. Precisa ser muito inteligente para saber disso? Não. Que lástima. Só que você poderia até pensar que ele foi criado no México, é um produto mexicano, obviamente tudo dentro da ficção, mas ele viveria em outro lugar. Só que não é bem assim. Em vários momentos, ele aparece citando estados ou cidades do México, como por exemplo em O Mal das Fotografias é que Saem Tremidas. Devagar. Brasília, Distrito Federal, a 14 de dezembro de 1977. Isso é claramente uma adaptação da dublagem, e adaptação muito boa, por sinal, porque falou da capital do país. Exatamente como na versão original, o Chapolin fala da capital de lá. México, Distrito Federal, a 14 de diciembre de 1977. Aliás, sabemos muito bem como essa não é a única adaptação que a dublagem brasileira fez para nomes de cidades, estados e afins. Lembra disso? Sim. Chaves! Como é que chegou aqui no Guarujá, Chaves? É que eu vim com o senhor Barriga. E por falar no idioma original, bora lembrar que o Chapulín é um tipo de gafanhoto bem popular no México e inclusive ele é pequenininho e é utilizado na culinária. E para contextualizar essa e todas as outras informações do vídeo, é importante decifrar a origem do nome do Chapolin Colorado. Você sabe de onde surgiu esse nome? Um amigo meu que tem um nome esquisito, Espiriquidiberto. No episódio A Forca, de 89, o herói explica um pouquinho mais sobre isso. Primeiro ele começa falando sobre o nome Colorado. Ese es mi nombre verdadero, Chapulín Colorado, mi apellido Colorado, porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto. Isso já é um pretexto, pois Pantaleão é um trocadilho com pantalão, que significa calça. Colorado significa vermelho e roto é rasgado. Portanto, pantalão colorado e roto é o mesmo que calça vermelha rasgada. Deu pra sacar que ele tá falando ironicamente do super-homem com sua cueca vermelha? Depois ele explica sobre o Chapulín. Y me llamo Chapulín porque mi padrino era entomólogo. Él estudiaba y coleccionaba insectos. Él había seleccionado los nombres de 4 insectos para ver cuál me ponían. Los escribió en sendos papelitos y los depositó en un sombrero. Que la suerte determinó que escogiera el papelito donde estaba escrita la palabra Chapulín, porque los nombres de los otros 3 insectos que había seleccionado eran gorgojo, escarabajo y libélula. Já o seu sobrenome materno vem só para coroar o lance do herói americano. Mi madre se apellidaba Lane. Así se apellida Luisa Lane, la novia de Superman. E assim como A Forca, um episódio que se passa no Velho Oeste, a gente se lembra muito bem de outras histórias que se passam nesse ambiente. Na real, são tantos episódios que fica até difícil listar todos aqui nesse vídeo. Mas só para refrescar um pouco seus miolos, temos, por exemplo, o bandido do temido Racha Cuca. Sim, esse Racha Cuca. Então este papelzinho é que me garante que o meu dinheiro está depositado na minha conta particular. Sim, senhor, exatamente. E agora, isto é um outro assalto. Temos também a Revólver Dado Não Se Olham Balas, que é uma outra história muito boa, super criativa, e não temos o Racha Cuca, mas sim um outro vilão super temido. Não sabe quem é o quase nada? Algum bandidinho, algum malfeitor? Não, Chapolin. Ele é o pior bandido do mundo. Você sabe que o Chapolinho Vermelhinho é o terror de todos os malfeitores? E temos também a Lei da Marreta Biônica, que se passa no Velho Oeste, mas em espanhol esse espaço ganhou outro nome. É chamado de Vila Chaparra, que é algo como Vila Pequena, um nome mais mexicanizado, digamos assim.
Tá, falamos bastante sobre o Velho Oeste, todo mundo já ouviu falar no Velho Oeste em algum momento da vida, mas afinal de contas, o que é isso? Resumindo, é um território da costa oeste do Oceano Pacífico, onde estão diversos estados americanos, como por exemplo, Arizona, Texas, Utah, Novo México e Califórnia. São Francisco, Califórnia! O que pouca gente sabe é que até 1848, esse território pertencia ao México e não aos Estados Unidos. E aí, de aproximadamente 1860 até 1910, tivemos o chamado Velho Oeste que todo mundo conhece. Será que o Chespirito pensou nisso quando foi batizar um vilarejo com um nome espanhol? E o que é que tem isso a ver? Particularmente, acho muito difícil que a explicação seja essa. Provavelmente ele só escolheu um nome que fosse mais fácil e mais perceptível para o público que estava assistindo o seu programa. Mas a viagem no tempo, seja em território mexicano ou não, aconteceu. Verdade? Sim, claro que é. E um ponto importante é que aquele lugar tem características muito próprias do que a gente já conhece do Velho Oeste dos Estados Unidos, como o Saloon e um dos vilões. Não lhe dá medo andar por aqui sozinha, sabendo que vai chegar o mar lombríssimo, Kid? Ah, mas o que poderia me acontecer se você está junto a mim? Ah, bom, isso é verdade. Então a resposta é sim, o Chapolin esteve na terra do Tio Sam, ou Super Sam. E ele também já esteve em cenário de guerra e em Quem Perde a Guerra, Pede Água. Na trama, um batalhão está sem água até que um soldado consegue um cantil. Só que isso causa uma pequena confusão, assim, pequenininha. E esta é toda a água que restou? Sim, Chapolin. Aquele que tocar nesse cantil será fuzilado. Ai, não! Quero dizer que será fuzilado aquele que beber a água desse cantil. Ah! Com isso, o soldado que era dono do cantil enlouquece e pronto. Confusão clássica. Não temos como especificar onde e quando isso aconteceu, mas o início do episódio traz imagens de guerras reais. Se liga. Quem perde a guerra, pede água. Não conseguimos especificar a origem dessas imagens, mas a julgar pelo contexto e aquela época dos anos 70, quando esse episódio foi gravado, editado e exibido, provavelmente, é uma teoria, se trata de alguma imagem da Guerra do Vietnã. Afinal, ela durou ali dos anos 50 até os anos 70, mas de qualquer forma é muito difícil bater o martelo. Ainda falando do mesmo episódio, em um outro momento o Chapolin usa um binóculo e ele consegue ver uma imagem de uma cidade. Nossa! Deixaram tudo de cabeça para baixo. Como assim, Chapolin? Será possível? Você me entregou os binóculos ao contrário. Pera aí, vamos inverter essa imagem para você conseguir ver melhor e pronto. Sua arquitetura lembra bastante o estado mexicano de Guanajuato, então provavelmente essa imagem dessa cidade é de algum lugar do México. Novamente, é uma teoria, mas bem aceita, eu diria. Aliás, se você for um verdadeiro mestre na arquitetura e souber de onde são essas imagens, com certeza falar, eu sei que é de tal lugar, mandem nos comentários. Ajude a gente porque a gente sempre precisa também. O que podemos afirmar é, quando o episódio se passa? Os homens da ciência responderam categoricamente que o mais seguro é... quem sabe? Mas provavelmente em algum lugar na mesma época em que terminava a Guerra do Vietnã. E olha que quando a gente fala de guerra já me vem na memória o clássico encontro do Chapolin com o Hitler. Eres tú quien cayó en la trampa. Esa mujer no es de los tuyos. Es mi amiga Eva Braun que se prestó para traerte a la boca del lobo. ¿Oíste lo que dijo? Dijo la verdad, Chapulín. Já falamos muitas vezes aqui no canal e você já tá careca de saber sobre isso, né? Quem diria que o Chapolin estaria em um outro momento, na Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim se enfiando nesses conflitos. E aliás, eu mostrei agora há pouco um trecho de uma múmia bastante egípcia. São imagens reais, mas aqui não tem nada a ver com guerra. Em 73 tivemos essa pérola aqui. Há milhares de anos, antes mesmo do nascimento do Dr. Chapatin, os faraós do lendário Egito ordenaram a construção do que atualmente é uma das maravilhas do mundo, as pirâmides. Pelo que parece, não se tratam de imagens muito antigas, parecem ser mais ou menos da época em que o seriado foi gravado. Mas o interessante é que o Chapolin, depois do contexto de México, Estados Unidos, Guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial, ele também foi para o Egito.
Para quem não sabe, o país fica na África e liga o continente ao Oriente Médio. Pensando agora, ele não estava tão distante assim da Europa, pois o Chapolin foi até lá novamente em guerra, dessa vez na Guerra Fria. A gente já viu que rolou umas certas provocações nesse assunto no episódio Livrai-nos dos Metidos, Senhor, quando o Super Sam e um russo se enfrentam, e ambos se dão mal. Não foi nada fácil. Cuidado! Na história do Homem das Cavernas, de 76, um soviético encontra um humano que ficou 10 mil anos na neve e o seu corpo acabou sendo preservado. E esse homem, carinhosamente chamado de Shin Pandolfo, que não é meu primo, não é um parente distante, eu sei que eu tô parecido com ele em alguns vídeos, precisa ser civilizado. Agora deixa essa almofada aí para que nós continuemos. Esse episódio se passa na rua e conta até com neve, sendo muito bem ambientado. E temos também o Chapolin com um adereço especial, o Ushanka, o famoso chapéu de pele. Mas essa não foi a única vez que o super-herói foi passar frio não, hein? O clássico do abominável Homem das Neves não me deixa mentir, e eu amo esse episódio. É um animal peludo? Minha mãe! É muito peluda sua mãe? Minha mãe é uma exclamação! Mas ela não era costureira? E aí ficou uma dúvida no ar. A personagem da Florinda fala sobre o Yeti, que na verdade era para ser Yeti, com acento no E, mas passa e finge que nada aconteceu, ó. Seu Madruga no julgamento do Chaves, ó. E seja Yeti, é a mesma coisa que Abominável Homem das Neves. E essa misteriosa criatura, segundo as informações que foram levantadas ao longo de muitos anos, supostamente vive na região dos Himalaias. E é uma área gigantesca que abrange 5 países asiáticos. E na história do Polegar Vermelho, o monstro realmente aparece. E aí vem a tal pergunta, o Chapolin foi pro Himalaia mesmo? Antes de responder a essa pergunta, deixa eu jogar mais uma pergunta aqui, só que dessa vez é a palavra-chave. Qual é o lugar que você mais adoraria conhecer no mundo inteiro? Seu sonho de viagem ou sua viagem dos sonhos? Tô falando igual o Chapolin, invertendo tudo. Manda a resposta aí que eu quero ver opiniões muito diferentes e conhecer um pouco mais sobre vocês. Mas voltando, é difícil ter certeza se essa história se passa no Himalaia mesmo? Porque no final a gente descobre que o monstro não era um monstro. Que negócio é esse do Abominável Homem das Neves falar em português? Sabe, eu sou ator. E então a comissão de turismo me contrata todo ano para me vestir assim e ficar vagando por aí pela região para atrair mais turismo. Por um lado, tem lugares no México que cai neve mesmo. Por outro, como eles estariam tão preocupados com a presença do Yeti, ou Yeti, ou seja lá o que for, se ele mora lá no Himalaia? Mas verdade seja dita, o Chespirito somente pegou todo esse misticismo da criatura, essa lenda em volta do Abominável Homem das Neves e trouxe para o contexto do Chapolin Colorado, para um episódio. Ele não pensou em todos esses detalhes. Claro, por que eu perguntei? Mas já que falamos da Ásia, temos o episódio A Casa de Chá do Luar, de 8 de agosto de 74, que é a versão menos conhecida pra gente aqui no Brasil da luta entre o Chapolin e o Simpato Yamasaki. Quem é esse aí de pijama, hein? Não é honorável pijama, é honorável kimono. Provavelmente você assistiu essa versão do SBT muitas vezes mais. Quem é esse grandalhão? Esse é o honorável Simpato Yamasaki. E é com esse grandalhão aí que eu tenho que lutar, é? Esses episódios se passam nessa cultura japonesa, mas muita gente me pergunta que raios de título é esse? A Casa de Chá do Luar, 8 de agosto de 74, aí na versão dublada trocaram para 84, enfim... É bem confuso, mas a explicação é que o nome faz referência a um filme americano chamado A Casa de Chá do Luar de Agosto. O filme foi lançado em 1956 e é ambientado em 1946. A sinopse fala sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos ocupando uma ilha no Japão após o fim da Segunda Guerra. E aí eles querem criar escola para a população, mas os habitantes têm outra ideia. Eles querem uma casa de chá. E a parte do 8 de agosto, do título do episódio do Chapolin, faz referência ao dia 8 de agosto de 45, quando a União Soviética declarou guerra ao Japão. Entendeu agora? Mas é claro.
E depois de tantas informações, eu acho que a gente já merece o seu like no vídeo agora mesmo. Deixa o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho e que assim a gente consiga trazer mais e mais curiosidades para você. Faça sua inscrição, ative o sininho, clique no botão valeu, comente, compartilhe, faça tudo. Porque 500 mil de inscritos em 2022, eu acredito. Vamos ver. Vamos ver. Reparou que nesse roteiro a gente deu a volta ao mundo com o Chapolin? Saímos das Américas, fomos para a Europa, para a África, para a Ásia e também temos que ir para outro planeta. Afinal de contas, nós sabemos que ele foi para Vênus 2 vezes somente na fase clássica do seriado. Uma em 73. Olá, coisas novas? Outra em 75. E em 81, o Chapolin foi para Marte naquele episódio enorme que o SBT exibiu aqui no Brasil como um filme. Ah, não vai me dizer que você está com medo, Chapolin. Mas é claro que não. Então vamos. Sim, vou. Vamos? Sim, vou. Então, sim, vou. Então vamos, anda! Anda! E como até hoje, em 2022, ninguém pisou nem em Marte nem em Vênus, será que esses episódios rolam no futuro, quando a gente pode ter uma tecnologia que torne isso possível? Na minha opinião, pode ser que sim. Então o Chapolin voltou para o Velho Oeste, depois foi para o futuro para capturar os planetas, e eu tenho certeza que você provavelmente nunca pensou que o Polegar Vermelho tinha feito tantas viagens assim. Provavelmente também não reparou nos maiores erros de gravação de Chapolin Colorado. Quer saber mais sobre isso? Só clicar no vídeo que está aqui do lado, que eu te garanto, sua cabeça vai fazer assim, ó. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.